a gente vai conseguir aqui fechar essa introdução mais rapidamente. Provérbios 18, 19, por exemplo, nos mostra que a ofensa, a mágoa, a irritação, ela fecha portas. Provérbios capítulo 18, versículo 19, vem tratar exatamente desse assunto. Um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada. E as discussões são como portas trancadas de uma cidadela. Quando uma pessoa está ofendida, quando você ofende a sua esposa, quando você ofende seu marido, quando você ofende o seu patrão, não é o momento de você pedir férias, por exemplo, para o seu patrão. Não é o momento, esposa, de você pedir uma joia quando você ofende seu marido. Não é o momento de você pedir para o seu filho fazer algo para você, porque você o irritou, você o ofendeu. E quando a pessoa está ofendida, ela é inacessível. Faz sentido para nós? Amém ou não amém? Você não consegue chegar perto dela. Você não consegue pedir algo. Isso é muito interessante. No livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 11, nos mostra que o sábio é a pessoa que ignora a ofensa. A sabedoria do homem lhe dá paciência. Por quê? Ele traiu a esposa. A esposa precisa de um tempo. Ele precisa de paciência para que ela seja trabalhada com aquilo. Ele ofendeu o patrão, então ele tem que lidar com aquela paciência. Sua glória é ignorar as ofensas. Quando você consegue ignorar a pessoa que passa por... Agora aconteceu comigo, agora a gente teve a aula, eu passei ali, estava focado em umas coisas, já não falei com o irmão, já não dei atenção para ele. Se ele não vigia, o que ele ia ficar comigo? Ofendido. E é capaz de já trabalhar diferente. Daqui a pouco, segunda-feira, ele ia chegar na cela bicudo, e se ele não abre o coração, aquilo pode se transformar num câncer. Ele pode crescer de uma maneira que ele pode cometer loucuras, até morte, assassinato. Nós vemos aí na televisão, por causa da ofensa, pessoas violentam, pessoas estupram, pessoas matam, pessoas maltratam, pessoas torturam, tudo por causa da ofensa. E a Bíblia vem nos dizendo que a sabedoria do homem lhe dá paciência. A sua glória é conseguir ignorar a ofensa. É conseguir deixar de lado a pessoa que lhe ofendeu. A palavra de Deus dá solução para tudo. Por exemplo, o marido que trai a esposa, ela não necessariamente precisa ficar com ele. A glória, ela é conseguir perdoar. A glória, ela é conseguir avaliar a ofensa e poder perdoar. Entender que aquilo foi um deslize. Mas se ela não consegue, ela vai lidar com aquela pessoa, ela vai ficar uma pessoa inacessível. E isso daí é uma guerra para sempre. O seu funcionário te deixou na mão, você deixou de fechar um grande negócio porque ele não abriu a empresa na hora certa. E a pessoa que quer fechar, um dos valores dela é a pontualidade. Quando ela chegou lá, a empresa estava fechada, ele foi embora. E você ficou magoado com aquele funcionário. Se você não vigiar, meu irmão, ele vai te pedir coisas o ano inteiro, você vai ficar magoado com ele. Você fala, ele já tem 20 anos de serviço, vou ter que pagar 40%, não posso dar justa causa nele, mas ele acabou de me prejudicar grandiosamente. Você tem que resolver isso. Você tem que ter sabedoria, porque se isso continuar, vai trabalhar uma coisa muito forte na sua vida. O livro de Salmo 139, que começa como? Sonda-me, Senhor, me conhece, quebranta o meu coração. Esse Salmo 139, no versículo 23 e 24, nos mostra que é bom verificar se algo ofende a Deus. Porque, meu amado, você pode ofender muitas pessoas, mas você vai aprender também hoje que nós podemos ofender a Deus. Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Olha o verso 24. Vê se em mim a minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Hoje nós vamos falar sobre esse tópico de como podemos ofender a Deus. No livro de Esther, no capítulo 1, versículo 16, nos mostra a insubmissão. Cadê os maridos dessa casa? Quando a sua mulher não te respeita, quando a sua mulher te trata com amargura, quando a sua mulher, você pede algo para ela simples e ela bate o pé e vira, a palavra fala sobre a submissão, que ela é no Senhor. Não é lava o meu pé que eu estou mandando, eu não estou dizendo isso, mas a submissão é bíblico, é algo de Deus, a palavra de Deus se alegra com isso.
E se você entender o marido que teme a Deus, a mulher é submissa ao Senhor nele. Mas quando isso não acontece, acontecem coisas horríveis. Você conhece a história de Vasti? O rei a mandou chamar na presença dos seus amigos, e ela fez mais ou menos assim, ó: não vou. Vamos ver então se eu vou. Olha o que acontece quando o marido é ofendido. Então Memucã respondeu na presença dos reis nobres. A rainha Vasti não ofendeu somente o rei, mas também todos os nobres e aos povos de todas as províncias do rei Xerxes. Uma ofensa, um mau testemunho. O rei estava com todas as autoridades numa reunião, e ele manda chamar a sua esposa, e ela bateu o pé e falou: vamos ver então se eu vou, na presença de todo mundo. Isso causou uma ofensa ao coração do rei. Para quem não sabe a história, Esther tomou o lugar de Vasti, porque era uma princesa pura, imaculada, e conseguiu estar ali. Não que isso fosse o seu desejo, mas a mulher perdeu o reinado, perdeu a liderança, por causa de um comportamento equivocado. No livro de Neemias, nos mostra que matar o profeta, e hoje, não é apenas serrá-lo no meio, é quando o seu líder, é quando um pastor, é quando um homem de Deus chega até você e fala: não seria melhor esse caminho? Meu irmão, eu estou sentindo aqui, você não está com esse problema, e você está com esse problema, mas você consegue olhar no olho do seu líder e falar: eu não estou com problema nenhum, eu estou em santidade, está tudo ótimo. Isso é matar o profeta. A Bíblia fala no livro de Neemias, no capítulo 9, no versículo 26, vem dizendo assim no livro de Neemias: mas foram desobedientes e se rebelaram contra ti, deram as costas para a tua lei, mataram os seus profetas, que os tinha advertido, que se voltassem para ti, e te fizeram ofensas detestáveis. Quando nós matamos os profetas, que é anular aquilo que ele tem no seu coração, você está ofendendo. No livro de Gênesis, capítulo 40, do versículo do 1 ao 3, você conhece a história do copeiro e o padeiro? Eles foram? Quem lembra? Eles foram? Você sabe por que eles foram presos? Porque eles ofenderam o faraó. O faraó era o líder, era o patrão. E quando eles ofenderam ele: vocês vão me ofender? Vai para a cadeia. Olha aí, meu irmão, algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor, o rei do Egito. Olha o que aconteceu. O faraó irou-se com os dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. E diz a vírgula no versículo 3: e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda. Quantas pessoas não têm uma consequência na sua vida por causa de uma ofensa? No livro de 1 Samuel 25, uma grande mulher de Deus, chamada Abigail, o seu marido Nabal, um bêbado, não tenho nada contra os gordinhos, mas gordo, com um comportamento todo inadequado, bronco, ignorante, diz a palavra, tratou mal os servos de Davi. Davi queria o diabo perto dele, mas não queria Nabal. Eu vou matar esse cara. Abigail, uma grande mulher de Deus, falou assim: eu tenho tudo agora. Ela ia ter toda a herança porque ele era rico. Ele ofendia ela, mas era uma esposa de excelência. Olha o que ela fez. No livro de 1 Samuel, no capítulo 25, versículo 24. Diz assim a palavra de Deus: ela caiu aos seus pés e disse em Davi: meu senhor, a culpa é toda minha. Você tem coragem de falar essa frase que a Abigail falou? 1, 2, 3 e... a culpa é toda minha. Sabe o que ela falou em outras palavras? Eu não quero ter razão. Eu não quero ter razão. Por favor, deixa a tua serva lhe falar. Ouve o que ela tem a dizer. Versículo 28. Esqueça, eu te suplico, a ofensa da tua serva, pois o Senhor certamente fará o reino duradouro para ti, que trava os combates do Senhor, e em toda a tua vida nenhuma culpa se ache em ti. A mulher que falou: a culpa é minha. Quando você assume a culpa, Deus remove toda a tua culpa em nome de Jesus. Quando você declara: eu não quero ter razão, eu vou tomar atitudes que não vai ofender a ninguém. Eu sei o que ofende as pessoas. Eu quero parafrasear Paulo aqui, dizendo: aquele que sabe o que ofende o seu marido, aquele que sabe o que ofende a sua esposa e continua tendo o mesmo comportamento, sabe que está em déficit com Deus, sabe que está a prestar contas com o Senhor.
Meu amado, tem gente que só não se ofende quando tem razão. Vou repetir essa frase. Também eu que titulei essa frase. Tem gente que só não se ofende quando tem razão. E isso perante o mundo é aquilo ali, ó, não contraria não. Porque ele é maluco. Você não pode contrariar. Ou seja, se ele não tiver a razão, o bicho pega. Se ele não tiver a razão, ele já se ofende. Se ela não tiver razão, tem que ser do jeito dela. Ou é do meu jeito, ou não tem jeito. Meu amado, Deus está te mostrando aqui uma ferramenta poderosa hoje. Você sabia que ser um bom líder ofende? Paulo um dia perguntou para os seus discípulos: tornei inimigo de vós, vocês se ofenderam comigo, porque eu estou te dizendo a verdade? No livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Olha que interessante esse texto. E é o último da introdução de hoje. 2 Coríntios. Em que vocês foram inferiores às outras igrejas? Exceto no fato de eu nunca ter sido um peso para vocês. Perdoa-me essa ofensa. Paulo está sendo aqui um pouco debochado, vamos dizer. Ele está dizendo: olha, eu fiz um monte de coisa boa para vocês, e vocês ainda estão ofendidos. Vocês não querem mais caminhar comigo por causa disso? Você quer ver o desfecho dessa palavra? Está lá em Gálatas. E eu não vou ler agora, eu vou ler no último tópico dessa mensagem. Eu queria que você ficasse de pé para nós lermos o texto principal dessa noite. Depois de falar sobre o Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu, perdoai as nossas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. Não deixeis cair em, mas livrai-nos do, porque teu o reino, o poder e a glória para todo sempre. Quando ele termina o Pai Nosso, no versículo 12, no versículo 13, no versículo 14 de Mateus 6, olha o que ele diz. Ele repete o versículo 8 ou 9, se eu não me engano. E ele diz assim: pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Versículo 15, ele fala a antítese: mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhe perdoará. E ele especifica as ofensas. Você conhece a parábola da pessoa que não tinha uma dívida enorme, Deus perdoou, e quando ele tinha uma dívida menor com outra pessoa, ele não perdoou. O fim dele foi triste. Ele falou assim no final da parábola: da mesma maneira que você não está querendo perdoar o seu irmão, porque eu perdoei uma grande dívida do seu pecado, eu morri na cruz por você, então cabe a nós perdoar uns aos outros. Amém ou não amém? E eu quero ler o texto principal de hoje aqui, Gênesis 37. Você pode abrir a sua Bíblia, por favor. Gênesis 37, do 3 ao 6. Essa introdução, eu acredito que já poderia muitos saírem daqui felizes ou refletindo, mas eu tenho uma palavra poderosa para a tua vida essa noite. Você pode dizer amém ou não amém? No livro de Gênesis 37, a palavra de Deus vem falando algo poderoso, a história de José. A história de quem? José. Versículo 3, ora Israel, que era Jacó, gostava mais de José. Isso é um bom motivo para uma ofensa para os irmãos, né? Do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. A saber, ele não mandou fazer para os outros irmãos. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Essa é a característica de uma pessoa ofendida. Certa vez, José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiar ainda mais. Ouça o sonho que tive. Vocês conhecem o sonho. E eu vou ler aqui o versículo 11. Olha como termina a história. Ele sonhou que ele ia governar sobre todo mundo, irmão. E no versículo 11 diz assim: assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Diga assim: Senhor, fala comigo essa noite. Pode sentar em nome de Jesus.
Eu fiz questão de você levantar para esse rema principal, para você conseguir prestar atenção nessa palavra e apenas os versículos anteriores terem como base e como estrutura que a ofensa é algo muito sério. E você viu aqui na vida de José, um filho mais novo até então, que era amado pelo seu pai, odiado pelos seus irmãos, a ponto de no versículo 18, você que está com a sua Bíblia aberta, diz que eles o viram de longe e antes que chegasse, planejaram matá-lo. A ofensa faz com que uma pessoa possa planejar a morte de alguém e até do seu próprio irmão. A amargura deles era grande. E no versículo 19, eles debochando, falaram: lá vem o sonhador. Lá vem o sonhador. Lá vem o sonhador. Diziam uns aos outros. José, você conhece, ele foi parar numa cisterna. Foi pego pelos seus inimigos. Foi levado como escravo. José passou por muitas dificuldades em sua vida, tudo por causa do ódio e da ofensa que os seus irmãos tinham dele. Você conhece a história, ele foi preso, ele foi solto, ele foi tentado pela mulher de Potifar. Ele passou por muitas dificuldades, e aqui José, ele figurava o próprio Cristo. Com quantos anos começou o ministério de José? 30 anos. Com quantos anos começou o ministério de Cristo? 30 anos. José, a Bíblia fala que o pai dele falou que ele era o filho amado que Jacó tinha prazer. A mesma coisa, o pai lá do céu olha para Jesus e fala: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. A palavra José, ela figura o próprio Cristo. E José, como Jesus, ele literalmente vai à cruz. Jesus, quando estava na cruz, aquelas pessoas que estavam ofendendo ele, aquelas pessoas que estavam maltratando, chicoteando Jesus, ele olha, ele não se ofende, ele olha para aquelas pessoas e diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. José tinha todo o poder na mão, ele podia matar, ele podia botar os irmãos de cabeça para baixo, ele podia tirar a roupa dos irmãos e passar e fazer vergonha ali no Egito. Eles poderiam tirar toda a roupa dele, voltar para Israel e passar vergonha lá também. Ele tinha a faca e o queijo na mão. Quando os irmãos chegaram lá porque teve fome, o sonho de José acontece. 7 anos, meu irmão, de muita riqueza. 7 anos de muita pobreza. E Israel precisava do Egito. E quem é que estava controlando tudo? Quem era? José. Quem tinha maltratado José? Os irmãos dele. Eles voltam. José tem tem tudo que eles precisam. E aqueles que estão precisando foram aqueles que maltrataram. Ah, se fosse um de nós, ia cantar a música da Damares. A gente viu passar na prova e não te ajudou. Quando vê você na bênção, vão se arrepender. Se é um de nós, a gente cantava essa música, irmão. Mas José, com a faca e o queijo na mão, podendo acabar com a vida de quem fez mal a ele. Olha o que diz a palavra do comportamento de José, que é o primeiro tópico dessa mensagem. Diga para o teu irmão: vencer uma ofensa salva vidas. Vocês que vão repetir o primeiro tópico dessa mensagem. 1, 2, 3 e... Não deu certo. Diga: vencer uma ofensa salva vidas. Mais uma vez. 1, 2, 3 e... Vamos ler juntos aqui Gênesis 45, que é o final da história de José, ou quase no final. Diz aqui a palavra de Deus, Gênesis 45, versículo 1 ao 5. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam, e gritou: façam sair todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios ouviam, e a notícia chegou no palácio de Faraó. Então disse José aos seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo. O contexto aqui, irmão, os irmãos que tinham jogado ele no calabouço e vendido como escravo, estão aqui precisando de comida. Mas os seus irmãos ficaram pasmados diante dele, que não conseguia responder-lhe.
cheguem mais perto, diz José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Eles não cantaram a música da Damares, ele não cantou. Aqui no versículo 5 diz: agora não se aflijam, nem se recriminem por ter me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Você pode dizer amém? Diga: salvar vidas. Diga: eu preciso vencer a ofensa. Sabe por que uma célula não vai para frente? Porque um irmão é picado com outro. Sabe por que uma célula não cresce mais? Porque tem discordância no meio da célula. Porque o coração da pessoa não está totalmente na família da fé. Meu irmão, experimenta fazer como José. Eu não estou dizendo aqui que você tem que ser bobo. Eu não estou dizendo aqui que todo mundo tem que pintar e bordar com você e você continuar, deixar acontecer. Não é isso. Quando você aprende a vencer a ofensa, Deus te abençoa poderosamente. Você pode dizer amém? Segundo tópico, diga: não me ofendo, porque Jesus não se ofendeu. Vamos dizer mais alto isso. 1, 2, 3 e... não me ofendo, porque Jesus não... Mais uma vez. 1, 2, 3 e... Só a história da cruz, não precisava dizer mais nada. Mas eu quero ler aqui com vocês Hebreus, capítulo 12, versículo do 1 ao 7. Diz aqui a palavra do Senhor: portanto também nós, uma vez que estamos, tem muita gente olhando, meu irmão, rodeado por tão grande nuvem de testemunhas, do teu trabalho, na sua vizinhança, livramo-nos, inclusive da ofensa, de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a escada do sucesso, a corrida que nos é proposta. Como é que eu faço isso, pastor? Tendo os olhos fitos em quem? Autor e consumador da nossa fé. Olha como ele não se ofendeu. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que te dirige como a filhos. Uma das condições, um dos significados da palavra ofensa é mágoa. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe, nem se ofenda com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina quem ama, castiga todo aquele que é filho. Suporte as ofensas, ou seja, suporte as dificuldades, recebendo como disciplina. Deus os trata como filho, pois qual filho não é disciplinado pelo seu pai? Você vê aqui que o comportamento de Jesus, como diz aqui no versículo 3, pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecados. Pensem bem naqueles que os soldados estavam matando, e ele estava dizendo para os soldados: perdoa, Pai, porque ele mesmo ensinou. Não há um ensino de Jesus. Jesus é a pessoa mais coerente da face da terra. Não há um ensino, uma direção de Deus, uma direção que Jesus ensina na Bíblia, que ele mesmo não tenha vivido. Ele ensinou o Pai Nosso, e ele falou: perdoa as ofensas. E ele foi lá na cruz, ele foi ofendido, ele foi humilhado, ele foi desonrado, e ele falou: perdoa, Pai. Eles não sabem os que estão fazendo. Quando você entende isso, meu irmão, quando essa revelação vem no seu coração, a Bíblia, a mensagem, no versículo 5 mais ou menos, chama isso de autocomisseração. Ela fala essa palavra, que é uma palavra muito usada na psicologia. O sentimento de vitimização quer vir sobre nós quando a gente é ofendido. E Deus está te ensinando hoje a lidar com isso. A terceira coisa que nós aprendemos hoje, repita comigo: não se ofender. Diga: é maturidade. Ainda nesse mesmo capítulo do mesmo livro, no versículo 10, diz assim a palavra de Deus: nossos pais nos disciplinavam por um curto período, segundo lhe parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos de sua santidade. Nenhuma disciplina
parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Ou seja, você vai ficar ofendido no início, vai vir um sentimento de pré-ofensa. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça para aqueles que foram exercitados. Você pode dizer amém? Não leia o versículo 13, Olímpia, pelo amor de Deus. Então, quando você entender o plano do Senhor na sua vida, a graça de Deus virá sobre você. Quando você entende que a ofensa, ela tem que ser tirada totalmente da sua vida. Quanto mais você aprende a lidar com a ofensa, mais seu casamento, mais a sua célula, mais seu ministério, mais a sua empresa, mais, em nome de Jesus, a sua família é bem sucedida, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você vê aí, a gente vê, não precisa falar nada, irmão, não vim falar de política, mas quando você liga a televisão, você vê essas pessoas urinando na rua, pintando, nuas, falando que é arte, elas estão ali se vitimizando, elas estão ali, elas estão destruindo o Brasil, elas estão trazendo para o Brasil algo que vai trazer algo maligno para quem vá por essa linha. Porque são pessoas que confrontam nossos valores, elas provocam os valores cristãos, e elas se vitimizam, elas ficam ali como se ofendidas, para que você possa fazer o que ela quer. Essa é a tática do inimigo. Por exemplo, quando o filho não quer ir para a escola, ele finge que está doente, ele fica ali, ó, se vitimizando. E se a mãe não vigiar, e se a mãe não ter autoridade, ele faz isso 2, 3 vezes por semana. Você tem que aprender, meu irmão, em nome de Jesus, a lidar com a ofensa. A ofensa, ela traz, saber lidar com a ofensa traz para você maturidade. A Bíblia fala que o tolo rejeita a disciplina, mas o sábio acata a correção. O sábio é aquele que ganha almas. Você vê que José, no Antigo Testamento, aprendeu a lidar com a ofensa, e ele mesmo declarou o propósito: o meu propósito de lidar com ofensas é salvar muitas vidas. E eu quero declarar que na tua célula, no teu ministério, na tua geração, você vai salvar muitas vidas, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Então repita comigo em nome de Jesus: vencer a ofensa salva vidas. Diga: não me ofendo, porque Jesus não se ofendeu. Diga: não se ofender é maturidade. Agora diga: ofensa intoxica. Mais uma vez: ofensa intoxica. Meu amado, tem gente que está precisando tomar um detox. Jejum, oração e palavra, botar dentro ali do copo e botar para dentro. Porque pessoas intoxicadas, ofendidas por coisinha mínima, ofendidas, sabe o que acontece? Se hoje eu publico na internet: os meus filhos vão casar com mulheres, as minhas filhas vão casar com homens, o que vão dizer que eu sou? Pode falar, irmão. Eu sou o quê? Homofóbico. Tem gente na igreja que está achando que é o pecador fóbico. Ele peca, quer viver uma vida totalmente fora do caminho de Deus, e depois quer se vitimizar. Ah, tadinho de mim. Ela quer viver um propósito totalmente fora da linhagem com Deus, e depois, quando você vai mostrar o caminho, ela se ofende. E olha o que acontece. Versículo 15. É o mesmo capítulo, viu, irmão? Eu estou no contexto. Não precisa ler o 13 não, se o Olímpio vai dar um ataque de riso lá. Versículo 15. Cuidem. Sacode teu irmão, bota na mão no ombro do teu irmão aí. Sacode ele e fala assim, ó: cuide, que ninguém se exclua da graça de Deus. Diga: que nenhuma raiz de ofensa, que nenhuma raiz de amargura brote, cause perturbação e contamine a muitos. Meu amado, você não é ofendido como os irmãos de José que destruíram Israel. Você é como José, que salva vidas, que salva vidas, que salva vidas, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Meu amado, não se ofenda. Aprenda a lidar, meu irmão.
De repente você teve uma infância difícil. Eu sei porque eu fui abusado. Eu sei o que eu estou falando, meu irmão. Quase eu me desvirtuei por outros caminhos. Eu cheguei, meu irmão, nunca contei isso aqui, eu já cheguei a sonhar com homens na minha adolescência. Ter desejos que eu sei que é difícil de controlar às vezes dentro de você, do lesbianismo, do homossexualismo, da promiscuidade, mas hoje o sangue de Jesus está aplicando na tua ofensa, em nome de Jesus. O sangue de Jesus está cobrindo todo o teu pecado. Você nunca mais vai ver coisa errada nessa internet, meu irmão. Você nunca mais vai fazer coisas erradas. Você vai vencer os seus olhos. Você vai vencer todos os sentidos do seu corpo, porque o teu corpo é templo do Espírito Santo. Quem quer aprender a lidar com a ofensa, diga amém. Diga: a ofensa intoxica. Quem quer tomar o detox aí, diga amém. Meu irmão, não intoxica ninguém, meu irmão. Você viu lá um irmão intoxicado, ele é inacessível. Uma pessoa que está com ofensa, porque às vezes não cantar, eu acho que nunca tivemos isso, não vai ter mais, em nome de Jesus. Ah, não me botaram para cantar. Ah, não me botaram para pregar. Ah, não me botaram para fazer isso e aquilo. Ai, meu Dinho, tadinho de mim. Aí sai, vai fazer coisa errada. Deus tem algo grande na tua vida, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Olha o que diz Provérbios, capítulo 17, versículo 9. 10 minutos, irmãos, por favor. Provérbios, capítulo 17, versículo 9. Aquele que cobre uma ofensa promove o amor, mas quem a lança no rosto, lá na célula, desse jeito, vai para a célula, o rosto já mostra, separa bons amigos, destrói a célula, destrói vidas que estão chegando, destrói pessoas que querem mais de Deus. Aquele que cobre uma ofensa promove um amor. Tem gente aqui que poderia ir em lugares de pessoas que tomaram decisões erradas. Para com isso, cobre essa ofensa, sai desse lugar. Deus tem algo para a tua vida, em nome de Jesus. Seja como José, seja como Jesus. Deus vai te abençoar para a honra e a glória do Senhor. Você pode dizer amém? Pode aplaudir o Rei dos Reis. Dá glória a Deus. Então reflita comigo, meu irmão. Vencer a ofensa salva vidas. Diga: não me ofendo, porque Jesus não se ofendeu. Não se ofender, diga, é ter maturidade. Diga: ofensa intoxica. Diga: Jesus é o meu detox. Diga: a comunhão da célula é o meu detox. Amém ou não amém? Agora prepara aí, meu irmão. Nossa infidelidade ofende a Deus. Vamos repetir esse tópico? 1, 2, 3 e... Nossa infidelidade. A Bíblia fala assim: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Olha o que diz a palavra no livro de Provérbios, capítulo 3. Lembrando que ofensa é mágoa, irritação, aborrecimento. Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Diz assim a palavra de Deus. Provérbios 3, 5. A mesma palavra que eu acredito Paulo dizendo, aleluia, ao livro de Hebreus. Não se sabe se foi ele necessariamente, mas diz aqui em Provérbios 3, no versículo 5: meu filho, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Versículo 6: reconheça o Senhor em alguns dos seus caminhos, todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas.
Não seja sábio aos seus próprios olhos, ou seja, não faça as coisas da sua maneira. Tema ao Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honre o Senhor com alguns dos seus recursos, todos os seus recursos, e com os primeiros frutos, as primícias, de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios, os seus barris transbordarão de vinho. Você pode dizer amém? Olha o que ele diz aqui no versículo 11. Ele acabou de explicar sobre ofertas, dízimos, sobre fidelidade. E olha o que ele diz no versículo 11. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor e não se, ou seja, não se ofenda com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina quem ama, e como pai faz ao filho que deseja bem. Olha o que Deus fala no livro de Levítico. Coloque pra gente aí rapidinho. Levítico 5, versículo 15. Você vai ver que tem tudo a ver com esse alinhamento aqui de Salomão. Levítico capítulo 5, versículo 15. Diz assim a palavra de Deus: quando alguém cometer uma ofensa, pecando sem intenção, sem querer, em qualquer coisa consagrada ao Senhor, trará ao Senhor um carneiro do rebanho, sem defeito, que figura Jesus, avaliado em prata, com base no peso do santuário, como oferta pela culpa. Nós podemos ofender quando nós não somos fiéis ao Senhor. Isso traz uma ofensa. E também o que ofende ao Senhor, sabe o que é? Trabalhar de qualquer maneira na casa de Deus. Não ter compromisso na casa de Deus. Para Deus, quando der eu vou. Para jogar futebol, eu não perco nenhum momento. Para Deus, eu já preguei isso aqui, eu amo a minha igreja. A minha igreja, depois de Deus, é a minha família. É a minha família da fé. É aonde está o meu calor para fazer as coisas. É lógico que eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que me preparar, mas a igreja é o lugar. Uma coisa eu pedi ao Senhor, eu procuro, que eu viva em sua casa. A Bíblia fala, não tratei com desprezo a casa do Senhor. A palavra de Deus fala, não sirva com negligência na casa do Senhor. E a palavra também diz no livro de Números, capítulo 18, versículo 1. Olha o que diz a palavra de Deus. O Senhor disse a Arão: vocês, os seus filhos, a família do seu pai, serão responsáveis pela ofensa contra o santuário. Vocês, seus filhos, serão responsáveis pelas ofensas cometidas no exercício, ou seja, na prática do sacerdócio. O que o sacerdócio trabalhava onde? Na casa de Deus. Muitas vezes nós ofendemos a Deus, porque trabalhamos na casa do Senhor de qualquer maneira. E Deus está trazendo para você aqui hoje, em nome de Jesus, vencer a ofensa vai salvar mais vidas. A sua família, seus parentes servirão ao Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Não me ofendo porque Jesus não se ofendeu. Não se ofender é maturidade. Ofensa intoxica. Nossa infidelidade ofende a Deus. Infidelidade no casamento, infidelidade nas coisas de Deus, infidelidade no serviço na casa de Deus. Eu não consigo ser fiel àquilo que eu falo. Mas se uma amiga que eu não vejo muito tempo pede algo, ah não, eu não posso faltar, ah não, ela me pediu, ai meu Deus, e eu não consigo ter essa energia para as coisas de Deus. Quem crê que Deus está mudando comportamentos aqui essa noite, diga amém. Então diga para o seu irmão com carinho para ele: não se ofenda com o discipulado, meu irmão. Quantas perguntas Jesus fez para Pedro? Tu me amas? Quantas vezes? Quantas vezes ele negou? Quantas vezes Jesus disse para Pedro: mata e come? 3. Olha o que diz a Bíblia no livro de João, capítulo 21, versículo 17. Diga para o seu irmão: não se ofenda com o discipulado. Tem gente que não consegue responder uma pergunta, irmão. Discipulado é pergunta. Quando Adão pecou, Jesus foi lá através de Deus, pisou nos passos, chegou no Éden. O que Adão fez? Quem lembra? O que Adão fez? Se escondeu. Jesus não deu bronca nele, Jesus não bateu nele,
São os passos do Senhor. Quem entende que Jesus e o Pai são um, está entendendo o que eu estou falando. Deus chegou até ele. Adão, onde você está? Aí ele fez igual a Chiquinha. O Chaves, né? Chaves, pronto. Aí ele falou assim, ó, você comeu o que não era para comer? Você faltou aquilo que Deus mandou você fazer? Você abandonou a célula uma semana por causa de uma coisa fútil? Você está falando mal das pessoas que te amam e querem o bem do teu casamento? Você está conseguindo falar mal dessas pessoas? Ou seja, você comeu o que não era para comer, Adão? O que ele respondeu? Quem lembra? Ele fez igual os vitimados aí de Vermelim. A mulher que tu me deste, me deu o fruto e eu comi. Não tem responsabilidade. É uma pessoa que transfere responsabilidade. No discipulado sempre tem uma desculpa esfarrapada. Sempre tem algo. Deus, ele está falando contigo. Olha aqui, meu amado. João 21:17. Olha o que diz a palavra de Deus na terceira pergunta que Jesus fez para Pedro. João 21:17 diz assim, a palavra do Senhor. Pela terceira vez, quantas vezes? Ele disse a Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou ofendido. Pedro ficou magoado, não gostou, porque sabia que não amava. Ô irmã da escala da criança, você não era para estar aqui? Ô pastor, você não era para chegar, tá? O pastor Tomás me faz perguntas às vezes, irmão, que eu tenho que amadurecer. Eu tenho que reconhecer o meu erro. Eu tenho que reconhecer que eu preciso melhorar. Porque se eu travar, eu travo todos vocês. Eu tenho uma responsabilidade no reino de Deus. E eu tenho que levar as coisas de Deus da melhor maneira, em nome de Jesus. Isso aqui é para a gente entender, meu irmão, o propósito. Pedro ficou magoado por lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E ele disse, Senhor, tu sabe todas as coisas. Sabe que eu te amo. Disse Jesus, cuide das minhas ovelhas, como José, ele não se ofendeu, ele salvou vidas. Pedro, mostra que você não está ofendido. Pedro, mostra que você não está magoado. Cuide das minhas ovelhas, declara o Senhor. Você pode dizer amém? Olha a continuação disso aqui. Quase que ele cai no erro de Adão. Digo a verdade, olha a maturidade, lembra? Quem vence a ofensa é maduro. Jesus olha para Pedro, olha, você estava menininho, mas agora você vai crescer. Quando você era mais jovem, vestia-se, ia para onde queria, viajava para onde queria, fazia o que queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos a outra pessoa e vestirá e o levará para onde você não queria ir. Ah, Jonas! Ah, Joninhas, ele está te chamando para Nínive. Não é para Tarsis, é para Nínive, não é para Tarsis. Meu amado, se você escolher o caminho que não é de Deus, é porão do navio, dentro do mar, barriga da baleia, e vai ser cuspido para onde Deus quer, em nome de Jesus. Ou é pelo amor, ou é pela dor. Você que escolhe o que Deus tem para você. Quem está comigo aqui, diga amém. Olha como Pedro quase cai no erro. Olha aqui, versículo 19. Ele tomou mais uma lapada aqui que ele ficou, ai meu Deus, ou eu vitimizo, me ofendo, ou eu assumo meu chamado. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte ao qual Pedro iria glorificar a Deus. Lembra de Provérbios? Quem encobre uma ofensa, glorifica a Deus. Quem está comigo aqui em Provérbios, amém? E então lhe disse, siga-me. Olha aqui Pedro, fazendo código igual Adão. Pedro voltou-se, viu o discípulo a quem Jesus amava. Esse era que inclinava a cabeça diante da pergunta, Senhor, quem irá trair? Versículo 21. Olha o que aconteceu. Quando Pedro viu, perguntou, Senhor, e a mulher que tu me deste? Senhor, e ele?
Olha o que Jesus está te dizendo aqui essa noite, versículo 22. Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Siga-me você, declara o Senhor. Siga-me você, declara o Senhor. Siga-me você, declara o Senhor. Ele está falando com você. Ele está falando com você, declara o Senhor. É com você, declara o Senhor. Você pode dizer amém? Quem quer servir a Deus de todo o coração, diga amém. Diga, ajude-me a melhorar, Senhor. Então repita comigo: vencer a ofensa salva vidas. Não me ofendo porque Jesus não se ofende. Diga, não se ofender é maturidade. Diga, ofensa intoxica. Diga, nossa infidelidade ofende a Deus. Diga, não se ofenda com o discipulado. Mateus 15, versículo 11 ao 14. Só falta um tópico, irmão. Mateus 15, do 11 ao 14. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da boca, isso torna impuro. Versículo 12. Então os discípulos aproximaram-se e perguntaram: sabe que os fariseus ficaram dodóizinhos? Por que você falou isso? Aí eu te pergunto, por que os fariseus ficaram dodói? Porque eles só falavam que não viviam. Porque eles só falavam aquilo que não viviam. E aquela palavra falou com eles. Em vez deles, eles podiam ser discípulos de Jesus, mas eles deixaram o orgulho vencê-los. Ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Eles não pertencem a nós. Deixe-nos. Eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco, declara o Senhor. Você pode dizer amém? Diga para o seu irmão: você não é cego, meu irmão. Diga, sacode ele e fala: você tem a visão. Diga, você tem a visão. Diga, ganhar, consolidar, discipular e enviar. Quem crê nisso, aplauda o Senhor Jesus. A versão, a mensagem diz que os fariseus ficaram bastante irritados. E por fim, repita comigo: vencer ofensa traz cura. Quando confessamos o pecado uns aos outros, nós somos curados. Porque quando você confessa o seu pecado, você está livrando uma ofensa. Quando você é homem, uma vez um discípulo meu chega para mim e fala: pastor, olhei o que não devia. Eu falei: meu Deus do céu. Aí chegamos, sentamos. Eu olhei para ele: irmão, você estava indo tão bem. Eu te admirava tanto, meu irmão. Mas agora eu te admiro mais ainda. Porque você teve coragem de abrir o seu coração. Porque você foi homem para falar com a sua esposa, para falar comigo. Nós oramos juntos e você vive em plena santidade, na transparência de Deus. E essa é a tua vida, meu irmão. Em nome de Jesus, você pode dizer amém? Fique de pé. Repita comigo: vencer ofensa traz cura. Antes de eu ler o texto de Mateus 15, para eu encerrar aqui, eu quero ler Gênesis 9. Uau! Gênesis 9, versículo 22 e 25. Diz assim. Repita comigo de novo: vencer a ofensa traz cura. Só lê essa primeira parte aqui, ó. 1, 2, 3 e... mais uma vez. Quem gosta de um pouquinho de hebraico sabe que Cã simboliza o quê? Quem sabe? É o que parece, meu irmão. Vou ajudar você. É um animal que mais parece com a palavra Cã. Qual é? Cão. Cão era pai de quem? Canaã. Vamos falar de uma mulher cananeia, para a gente encerrar essa palavra.
Mateus capítulo 15, versículo 22. A versão A Mensagem, ela é mais direta e diz assim, ó: Jesus a ignorou. Depois ela fala assim, ó: Jesus continuou a ignorá-la. Ou seja, ela tinha tudo para ficar ofendida. Os discípulos falaram assim: ela vai nos deixar loucos. Olha o que diz a palavra de Deus. Uma mulher, qual era a característica da mulher? Ela era de onde? O que ela era? Quem é o pai de Cananeia? Quem era o pai? Quem lembra? De Canaã? Cão. Natural dali. Ela tinha uma origem. Diga comigo. Ela tinha uma origem. Cananeia. Veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, como o cego Bartimeu, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Versículo 23, mas Jesus não lhe respondeu palavra. A Bíblia fala, Jesus a ignorava, na versão A Mensagem. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda ela embora. Na versão A Mensagem, essa mulher vai nos deixar louca, pois vem gritando atrás de nós. Não estou aguentando mais essa mulher, toda hora na cela não toma vergonha. Eu não estou aguentando mais o fulano de tal, ele não muda. Mas Jesus nunca esquece de você. Diga para o seu irmão, Jesus nunca esquece de você. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu, ele foi lá na origem dela. Ele foi lá na raiz dela. Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos... O problema dela era a paternidade. Jesus literalmente chama essa mulher de cachorra. Eu vou parar o que eu estou fazendo para entregar aqui para os cachorros, para você? Essa mulher tinha tudo para ficar ofendida. Mas olha o que uma humildade no casamento faz. Olha o que uma humildade numa célula faz. Olha o que uma humildade de um patrão, a humildade de um funcionário faz. Olha o que a humildade de um pastor, de um líder faz. Disse ela, porém, me lembrei aqui de Ana: sua bêbada. E ela: não, meu senhor, a tua serva está orando. E Deus deu graça àquela mulher. Sim, senhor, mas até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Versículo 28. Jesus respondeu, diga para o irmão perto de você: homem, se for homem, mulher, mulher. 1, 2, 3 e... grande é a tua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, sua filha foi curada. A humildade antecede a honra, declara o Senhor. A humildade antecede a honra. Meu amado, Deus está te chamando aqui essa noite para isso. Ele está te chamando aqui essa noite para levantar a sua vida a Jesus e falar: eu posso ter sido um cachorrinho por aí, mas eu quero entregar minha vida para Jesus essa noite. Levante as suas mãos e fala: Senhor Jesus, eu perdoo todas as ofensas do meu cônjuge, na minha célula, na minha igreja, no meu trabalho. Diga: me ajude a amar aquele que me odeia. Diga: Senhor Jesus, me ajude a vencer a ofensa. Tire toda a mágoa do meu coração. Diga: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Creio que tu, somente tu, tem palavras de vida eterna. Escreva o meu nome no livro da vida, para a tua honra, para a tua glória e para o seu louvor. Meu amado, se durante esse louvor você quiser entregar a sua vida a Jesus, cancele toda ofensa, meu irmão. Vem cá, você que tem que se reconciliar, você que sabe que se ofendeu e tomou atitudes que te separou de Deus. Sai do teu lugar e se humilha essa noite. Vença o inimigo. Tome uma decisão para a tua família. Tome uma decisão para o seu casamento. Essa ofensa vai ser vencida, declara o Senhor.